estudamos as trombetas no capítulo 8 e é uma sequência, né? Se você perdeu de manhã, você deve assistir no YouTube, no nosso canal, no canal da igreja, para que você não fique perdido. Não é um tema fácil. Esse tema exige paciência, tá bom? Diligência da sua parte e perseverança. Então, tem coisas que você não gostaria de ouvir. Hoje de manhã eu falei que foi sobre as trombetas. São coisas duras, mas são as palavras de Deus, não é do pastor Fernando. Então, vamos ler Apocalipse, capítulo 9. A minha Bíblia está em Isaías. O que tem a ver? Não é nada. Mas vamos para Apocalipse, capítulo 9. Verso do 1 até o verso 12. Ficaremos hoje apenas com a quinta trombeta. Não vai dar tempo de falar sobre as 3 trombetas que faltam. Vamos ficar na quinta trombeta, que só ela vocês vão ver que não é tão fácil, né, digerir essa trombeta. Capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo. Subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhes dado poder como os que têm dos escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão, e na cauda tinham poder para causar dano aos homens, por 5 meses. Tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. Pai querido, te louvamos pela tua palavra, que o Senhor fale o nosso coração, edifique a tua amada igreja e console a cada família aqui presente. Nesses dias maus e difíceis que vivemos, não queremos ser dominados pelo medo, nós queremos ser dominados pela bendita esperança que temos em Cristo Jesus, que um dia virá, restaurará todas as coisas, mas não nos deixou órfãos, nos deu o seu Santo Espírito, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fortalece a tua igreja, sustenta o teu povo, glorifica o teu nome e confirma a tua palavra em nosso coração, nesta pregação e nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. O capítulo 8 fala das 4 trombetas. Trombetas que são juízos. Juízos que foram vistos na terra, nos ares, no mar e nos rios. Essas 4 trombetas, elas atingiram não o homem. No capítulo 8, as trombetas, elas são apresentadas em todos os ambientes da criação que são visíveis diante dos nossos olhos. Os céus, a terra, os mares e os rios. O capítulo 8 finaliza com 3 ais. Ai, ai, ai. Por que ele diz ai, ai, ai?
porque são as 3 últimas trombetas que serão mais severas. E essas trombetas, em certa medida, elas atingirão não a terra, não o mar, não os rios, não os céus. Elas atingirão os homens. Elas trarão tormento aos homens. As trombetas falam para nós dos juízos mais severos, embora chegará a oportunidade em que estudaremos e veremos as taças. Quem não estava de manhã, eu posso repetir um ponto muito importante. Selos, trombetas e taças são expressões de juízo. Na verdade, o que cada uma dessas 3 etapas narram as mesmas coisas, as mesmas intervenções de Deus, mas as taças, elas vêm em proporções maiores. Se o selo foi algo brando, as trombetas é algo mais severo, as taças, mais severo ainda. É a mesma visão, é o mesmo escopo de visão, entretanto, é Deus apontando para juízos mais severos. E, por favor, você que está nos assistindo pela primeira vez e está nos ouvindo aqui, não fique chocado. Eu sempre digo que o estudo de Apocalipse não é para você ter medo, tomar Rivotril, Lexotan. É para você ler Apocalipse 1:3. Bem-aventurados os que leem essas palavras. Bem-aventurados os que ouvem. E bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia. Não é para ter medo. Não é para ter desespero. A boa notícia que eu tenho do capítulo 9 é que quem tem o selo de Deus, do Espírito Santo, não será atormentado por estas coisas que nós vamos ver hoje aqui. O capítulo 9 diz, nós acabamos de ler no versículo de número 4, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, porque isso já aconteceu no capítulo 8, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, leiam, que não têm o selo de Deus sobre a fronte. A boa notícia que eu vos trago das Escrituras Sagradas é que Efésios capítulo 1 diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A boa notícia que eu tenho a trazer das Escrituras é que nós somos propriedades exclusivas de Deus, nação santa. E assim como Deus guardou Israel no Egito, no meio das pragas, numa cidade chamada Gósen, Deus guardará os seus. Entendam, Deus guardará os seus do desespero. Deus guardará os seus do tormento. Deus guardará os seus dessa angústia, porque nós seremos guardados em paz. Eu não estou falando dos crentes. Eu não estou falando a totalidade dos cristãos. Eu estou falando aqueles que são do Senhor. Eu posso estar numa igreja, numa boa igreja, e não ser selado. O selo é uma evidência de que o Carlos, a Cidinha, são propriedades de Deus. E o maligno não os toca. O maligno não os toca. A quinta trombeta, se nós quisermos dissecar hoje, são tormentos impostos aos homens. Qual foi a primeira passagem que foi lida aqui hoje à noite em nossa pregação? Irmã Luz leu. Joel. Joel é um capítulo difícil, um livro difícil, são 3 capítulos. Só o capítulo 3 é Armagedon. O capítulo 2 é uma visão de gafanhotos. E até hoje os teólogos têm uma luta em saber se aqueles gafanhotos de Joel 2 era a nação de Babilônia atacando Judá, ou se eram os demônios que vão ser mostrados no capítulo 9 do Apocalipse. Eu diria que são as duas coisas, porque o exército de Babilônia era um exército mau, era um exército impiedoso, era um exército sagaz, atacou Jerusalém, destruiu Jerusalém, matou judeus. E aquele exército físico, literal, apontava para um grande exército de demônios. Eu queria dizer aos irmãos que nos ouvem, eu fico preocupado quando eu falo para um auditório, há pessoas que não creem em demônios.
Há pessoas que pensam que demônios existem, são invencionices da igreja da Idade Média. Há pessoas que pensam que o diabo ele é vermelho, garfo tridente, chifrudo e horroroso. Eu queria dizer a vocês, só lembrar que ele era um anjo de luz. Um grande historiador francês, ateu, escreveu um livro chamado O Império do Medo. E de fato ele tem razão, a igreja na Idade Média se utilizou de um discurso de medo para queimar as pessoas no fogo do inferno. Mas o inferno existe. Jesus teve resistência em seu ministério de demônios que se manifestavam em pessoas para tentar resistir ao ministério dele. O capítulo 4, 29, Mateus 8, 29, vocês vão ver Jesus lutando contra os demônios e os demônios perguntando a ele, nós sabemos quem tu és o Filho de Deus, o que é que tu estás fazendo aqui? Vieste atormentar-nos antes do tempo? E se você fizer uma curiosidade, não precisa nem estudar teologia, vai no Google e coloca assim, quantas vezes aparece a palavra demônios no Novo Testamento? Você vai ficar chocado, aparece mais demônios do que anjos. Eles existem. Eles são reais. Agora, o que nós não podemos fazer é culpar os demônios de tudo. Os demônios se utilizam das nossas fraquezas, da nossa natureza má. Eles incitam e tentam a cada um de nós para que essa natureza humana corrompida venha se depravar e ser engodada pelos fetiches e seduções que eles mesmos nos engodam para nos levar à queda. O capítulo 9, do verso 1, diz, o quinto anjo tocou a trombeta e eu vi uma estrela caída do céu, na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Pode anotar na sua Bíblia, não é meteoro. Fique tranquilo que não é meteoro. Não é meteorito. Não é um monte ardendo em chamas. Não é nada disso. Veja, eu vi uma estrela caída do céu. Será que você lembra que lá em Mateus, Jesus falou no capítulo 12, eu vi Satanás como uma estrela quando caiu do céu. Portanto, hoje eu queria falar sobre esse rei da cavalaria do inferno. Haverá um momento na humanidade que Deus, como diz Dr. Martin Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones diz que há momentos na história da humanidade que o inferno é liberado, a restrição divina é retirada e o diabo e suas forças agem livremente sobre homens e mulheres. Eu não vim aqui para glorificar o diabo. Eu estou aqui na casa de Deus, nós temos o Espírito Santo, mas um bom exército precisa conhecer as artimanhas do seu inimigo. Eu não sou da linha de usar a Bíblia e o púlpito para glorificar o diabo, não. E quero lembrar a igreja, o diabo tem poder, mas o Deus a quem servimos é todo-poderoso. E o poder que ele tem foi Deus quem deu, e ele caiu, não perdeu o poder, mas ele não tem uma ação liberada se não for a permissão divina. Então não fique assustado, alguns parece que estão tensos na pregação, mas eu quero lembrá-los que aqui está uma razão que eu entendo claramente, no meio dessa pandemia, quantas pessoas tentaram suicídio. Quantas pessoas que perderam tudo, seus comércios, seus negócios, perderam sonhos. E por falta de uma estabilidade emocional, as trevas incitam essas pessoas a acabarem com suas próprias vidas. Os demônios existem. E a Bíblia diz que esse anjo caído, que é Satanás, ele nem tem a chave da casa dele. Até a chave lhe foi dada. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Porque a chave está nas mãos de Jesus e Jesus autorizou abrir e liberar demônios em um determinado momento da história. E não se assustem em Deus liberar demônios. Quem vai liberar os demônios são os homens. Porque a Bíblia diz que se os homens não derem ouvidos a Deus,
Deus entregará estes homens às suas paixões mais infames. Por 3 vezes, em Romanos capítulo 1, quem está nos acompanhando e assistiu os nossos estudos, em Romanos 1, Deus diz que Ele entregará os homens às suas paixões. Deus não quer relacionamento forçado. Os homens começam a buscar em seus ídolos respostas, satisfações. Numa hora como esta, muitos poderiam estar na casa de Deus, mas estão buscando tantas coisas. E são essas buscas que levam os homens a buscarem caminhos totalmente distorcidos dos caminhos do Senhor. Deus os entrega. Gosto de dizer para algumas mulheres casadas, maridos casados, quando eles não querem mais saber do companheiro ou da companheira. Há um texto de Oséias muito forte. Oséias, capítulo 2, a esposa de Oséias não quis mais saber dele. Não sei se Oséias ficou chorando com Deus. Senhor, eu amo a minha esposa, ela não quer saber de mim. Aí Deus diz, homem, levanta a cabeça, deixa ela ir. Deixa ela buscar os amantes. Eu vou criar caminhos de espinhos, que ela não vai encontrar satisfação. E ela vai ficar frustrada, e lá no meio das frustrações, ela dirá a si mesma, eu voltarei para o meu marido. E você pare de chorar, e ela vai voltar para você, e você vai aceitar. Deus entregou. Deus entregou. E vejam, a gente dá risada, né? Mas o melhor vem agora. E Deus diz assim, você está chorando porque ela te traiu? Eu fui traído. Israel, minha esposa, me traiu. Oséias, e nos últimos dias, Israel vai se voltar para mim. Aleluia. O Israel físico que está aí, confia no intelecto, no prêmio Nobel. De um dos grandes países mais estruturados belicamente, militarmente, uma das grandes economias do Oriente Médio, exporta flores, exporta laranjas para a Europa, um país riquíssimo, menor do que o menor estado do Sergipe, do Brasil, que é o Sergipe, mas se vangloria. E Deus está dizendo assim, não quer saber de mim não? Eu também não quero saber. Agora, nos últimos dias, você vai se voltar para mim. Deixe ir. Deixe ir. E Deus diz, eu vou entregar. E os demônios vão ser liberados, porque esses homens estão buscando caminhos perniciosos de maldade. E estamos chegando a uma dimensão em que o pecado está ultrapassando os limites da paciência de Deus. E em algum momento Deus liberará. Nós já estamos sentindo isso. Você anda nas ruas de Campinas, você tateia a opressão nas pessoas. O desespero, o medo, o pânico, o pavor. O poço foi aberto, no verso 2, ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então eu quero falar, quem é essa estrela caída do céu? Quem é o comandante dessa cavalaria do inferno? Veja o capítulo 9, verso 1. Eu vi uma estrela caída do céu. Em Jó, capítulo 38, verso 7, Jó diz que os anjos são estrelas. Deus perguntou para Jó, no capítulo 38, verso 7, aonde tu estavas, Jó, quando eu criei as estrelas e elas cantavam para mim. Alguém já viu alguma constelação no céu cantando? Nem as Três Marias cantam. Nem um Cruzeiro do Sul canta. Estrela não canta. Mas Apocalipse 12 diz que quando essa estrela caiu, ela arrastou 1/3 das estrelas. Estão percebendo que não adianta estudar a Bíblia, Apocalipse, sem conhecer Jó. Sem conhecer os livros poéticos e tantos livros da Bíblia, porque a resposta não está em um só livro, a resposta está naquilo que Paulo disse a Timóteo, toda a Escritura
é divinamente inspirada por Deus e é apta para ensinar, instruir, corrigir e admoestar, a fim de que o obreiro seja preparado e habilitado para fazer a obra de Deus. Toda a Escritura. Lúcifer rebelou-se contra Deus, ele foi lançado para fora do céu. Depois vocês leiam em casa Isaías 14, verso 12. E em Lucas capítulo 10, verso 18, Jesus afirmou: eu vi a Satanás como um raio. Põe aí na tela, se puder, Jó 38, 7. Vamos ver essas estrelas. E Lucas 10, 18, deixa aí Lucas: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele viu. Satanás caiu, ele já caiu. Ele não está de pé, ele já caiu, ele já é um derrotado. Ele sabe que perdeu e ele vai investir na humanidade para que essa humanidade alienada de Deus vá para o inferno como ele vai. O inferno não foi preparado para os homens, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. E ele já sabe o seu destino. Martinho Lutero dizia que Satanás vinha todos os dias tentar na cabeça dele. Ele fazia penitência, ele era um frade agostiniano, ele rezava para ter paz com Deus, mas ele não tinha. E o diabo acusava do passado dele. E um dia ele parou com isso. Naquela época não tinha Rivotril. Ele disse: Satanás, já que você lembra tanto o meu passado, deixa eu te falar do seu futuro. O seu futuro é que você vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre. E as nações, dizem lá, está escrito em Isaías capítulo 14, que as nações vão olhar para ele e vão dizer: era este verme, esta coisa, que incitava as nações contra Deus? Porque ele é um insignificante. Mas ele tenta mostrar e ludibriar as mentes humanas para que os homens, marcados pela cegueira, continuem cegos, tateando, buscando sentido para a vida, distraídos e não entendam a verdade do Evangelho. Ele é uma estrela caída do céu. A queda de Satanás é um fato passado. Ele é um ser caído, derrotado, decadente. Satanás se rebelou contra Deus e perdeu toda a sua sanidade mental, sua posição no céu e seu esplendor. E ele toma essa chave que Deus dá, abre, e Deus é quem autoriza, porque a autorização e a permissão é divina. Ele não tem autonomia para fazer o que ele quer. Lembram de Jó? Ele tentou matar Jó, mas Deus disse: você pode tocar em várias áreas da vida dele, mas no espírito dele, na vida, você não toca. Quem é esse rei, essa estrela caída, esse rei da cavalaria? Ele tem um caráter pervertido, ele é destruidor, é o segundo aspecto. O primeiro, ele é uma estrela caída do céu. O segundo, ele tem um caráter pervertido. Veja o capítulo 9, verso 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon. A palavra Abaddon já é um termo personificado no Velho Testamento como príncipe da perdição. E em grego, a mesma palavra quer dizer destruidor. Esse Abaddon, ele aparece em Jó, capítulo 28, verso 22. Vou pedir que coloque na tela Jó 28, 22. Ele é citado no livro de Jó. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Os demônios são liberados por esse ser maligno. Capítulo 10, verso 10 de João, Jesus diz que o ladrão, Satanás é ladrão, é mentiroso e é assassino. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a palavra polion na língua grega é o oposto de salvador, porque quer dizer destruidor. O terceiro aspecto é que ele tem a sua autoridade limitada. Esse que está sentado na cavalaria, tomando conta desse poço de abismo, desses demônios que serão liberados.
E eu quero que você leia do capítulo 9, verso 1. Vamos ver essa autoridade limitada, verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta, viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O diabo não tem a chave nem da casa dele. Jesus diz no capítulo 1 que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele não tem a chave. Se o diabo é poderoso, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Aliás, essa é a palavra em hebraica, El Shaddai, o Todo-Poderoso, que acalenta, que sustenta e que fortalece a mim e a você. Essa chave lhe é dada. É Jesus quem tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. E ele solta um bando de demônios que estavam presos. Agora eu preciso da sua ajuda. Em Judas, versículo 6, o Rogério vai colocar para nós na tela, Judas 6. E além disso, 2 de Pedro 2:4. As Escrituras falam que existem demônios que estão soltos, mas que existem demônios que estão aprisionados, que serão liberados em um determinado momento na história. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Parece que nós estamos pressentindo que tem demônios que estão sendo liberados no planeta, pelas demandas do que nós temos visto da maldade entre as nações. O capítulo de número, pode colocar o capítulo de Judas, o livro de Judas, a carta, verso 6, e há anjos que não guardaram seu estado original. Isso aqui é uma leitura que alguns teólogos fazem de Gênesis 6, quando os filhos de Deus tentaram se relacionar com as filhas dos homens. É verdade que há controvérsia, mas em algum momento, esses anjos, e isso é muito fácil de explicar, de onde você imagina que essas narrativas míticas dos gregos, que até hoje nos cercam, grandes deuses, já pararam para pensar, jovem e adolescente, quem são esses homens super-heróis dos, como é que chama lá dessa série, que tem a Pantera Negra e tantos outros? Digam aí o nome. Os Vingadores, tantos outros. Quais são as narrativas? Quem é Aquaman? Quem é Super-Homem? Quem é a Mulher Maravilha? Quem é a Pantera Negra? Quem são esses deuses, Zeus, Diana? São criações que os gregos trouxeram. Eles eram grandes, poderosos, mas que eles também se relacionavam com os homens. A própria narrativa de Narciso, havia uma ninfa jovem que queria namorar Narciso, mas ele namorava a sua imagem no rio. E ela lá, tem uma tela que um pintor clássico francês pintou, ela está lá tão triste, querendo namorá-lo, e ele no rio. Mas essas narrativas mostram simplesmente essa mistura de homens e deuses. Deuses se relacionando com os homens, inclusive sexualmente. Um dos grandes deuses gregos adorados no Império Romano, Dionísio, havia bacanais, orgias. Um espírito de sensualidade dominava o culto a Dionísio. E você vê misturas desses deuses em traços aparentes de aparência humana e aparência animalesca. É essa simbiose, essa mistura, esse sincretismo. Eu lembro quando assisti a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu tinha 7 anos, 77. E eu gostava de ver o Minotauro. O touro, parte de touro, parte humano. É a mistura. Mas de onde veio isso? De alguma matriz. Foram anjos que ousaram quebrar. Põe a tela de novo, a gente precisa aprender a ler a Bíblia. Tem que ler e interpretar. Põe um versículo. E há anjos, leiam de novo, que não guardaram o seu estado original. Eles ousaram sair das regiões celestiais e invadir o território humano. Eles ousaram. Sabe o que Deus fez? Stop. Pode parar. Vocês vão ficar em cadeias.
em algum momento eu vou liberá-los sobre a terra, porque vocês ousaram invadir limites. Agora eu lembrei do filme A Vila. Invadir limites que não lhes pertencem. E essa tentativa de invasão, se você estudar a mitologia grega, você verá deuses que se relacionam com homens, inclusive sexualmente. As pessoas, elas pensam que isso surgiu de propagandas de cabeças de homens. Não. É interessante como essas narrativas são presentes em perfumes, em nomes de carros, sabonetes, são nomes de Deus. As pessoas nem sabem. Elas nem sabem. Perfumes caríssimos, não tenho nada contra, o problema é o perfume. Às vezes foi eu da planta, foi Deus quem fez, eu já digo logo, diabo, sai daqui, me dá o perfume, ponto final, e tira esse nome. Mas eu não vou misturar. Mas o nome, de onde vem? Faça a pergunta, quem é esse nome? Por que esse nome? Por que esse nome? Então esse anjo, essa estrela caída, mostra aí nesse versículo, eles abandonaram seu próprio domicílio e Deus tem guardado sobre trevas, em algemas eternas. Leiam, para quando? O juízo do grande dia. Agora abra aí 2 de Pedro 2,4, joga na tela, 2 de Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Esses anjos caídos estão atados e amarrados, e em algum momento na história da humanidade, eles serão liberados. Você precisa ter um dia experiência, não é para ter medo não, o crente tem que ser ousado, de ver o que é uma pessoa possessa de demônios. Esse magrelo aqui que vos fala, quase voou uns 5 metros com uma jovem que pegou, quando eu peguei na mão dela, a força que ela tinha era imensurável para aquele corpo tão frágil, ela me derrubou e 4 homens não conseguiam sustentá-la. O que ela falava dos seus lábios não era ela. Eles são reais, eles existem. E esta menina que eu estou me referindo, ela tinha pactos terríveis. E eu enfrentei numa situação em Caruaru, enquanto pregava, ela teve a audácia de ser enviada por uma entidade que guiava a cabeça dela. E ela veio trabalhar nessa casa onde eu estava hospedado, fazendo estudo bíblico, ganhando pessoas para Cristo da maçonaria e do ocultismo. E eu, o dono da casa e a dona da casa, isso aqui Deus sabe o quanto isso é profundo. Nós nos acordamos à meia-noite, cachorros latiam. E eu nunca escutei cachorro naquela rua, mas era um barulho terrível. Nós acordamos e fomos correndo para a porta. Não havia nenhum cachorro naquela casa, naquela rua. Era um som de uns 50 cachorros. No outro dia eu fui saber. Eles se manifestaram nessa menina, ela disse que queria me matar e ela foi enviada para destruir aquela família e a mim por causa do Evangelho. Nova, 15 anos. Tentamos levá-la para Cristo. Os espíritos se apossaram do corpo dela e ela confessou, sem ela estar ciente. Eles falaram, por que ela estava ali? Ela foi contratada naquela semana como uma faxineira, quis dormir naquela casa durante a semana, porque ela morava numa região de sítio, mas ao mesmo tempo foi enviada por Satanás para fazer obstáculos e empecilhos de tantas pessoas que estavam ali, porque o inferno sabia quantas almas seriam ganhas naquele lugar. Eu nunca vou esquecer essa cena. Não havia cachorro. O dono da casa era neófito. Ele disse, pastor, eu nunca ouvi um barulho desse. Ele até usou a expressão, era um verdadeiro inferno. Nós corremos instantaneamente, abrimos a porta, olhamos para a rua, não tinha um cachorro. E no outro dia, sem nós conversarmos com ela, os demônios disseram,
fomos nós que chegamos aqui à meia-noite para atormentá-los. E eu digo, mas como? E quando ela falou os detalhes, eu entendi, os donos da casa entenderam que aquele barulho foram os demônios enviados pelas trevas para impedir a obra de Deus. Eles existem. É interessante que o capítulo 9 fala de quanto tempo esses gafanhotos vão atormentar. É uma narrativa, é uma figura de gafanhotos. Veja o versículo 5. Foi-lhes também dado que não os matassem, não matassem os homens, mas sim que os atormentassem. Quantos meses? 5 meses. É um número simbólico. Não encarne esse número como literal. Não apreenda esse número de 5 meses. 5 meses é o período de uma vida de um gafanhoto, segundo os estudiosos. Eu não fiz agronomia, mas eu já olhei gafanhotos com pragas lá no Nordeste. Eles são terríveis. Gafanhotos são insetos que eles, enquanto eles comem, eles defecam simultaneamente. Eles são capazes de destruir, como aconteceu na Argélia, na África, um país que em 1866 eles dizimaram a lavoura e semanas depois 200.000 pessoas morreram de fome. Naquele país. Nós ficamos assustados agora com o Rio Grande do Sul e aqui na fronteira da Argentina com o Rio Grande do Sul sobre a questão dos gafanhotos. Que Deus nos guarde. É para dizimar as lavouras. Eu vou falar aqui acerca deles. Portanto, existem anjos que são guardados para o juízo, e a sua autoridade é limitada quanto à ação e quanto ao tempo. Deus falou, é por 5 meses. É um período simbólico. 5 meses aqui é a duração da vida do gafanhoto que vai da larva à plenitude da ação. Para mostrar que os demônios estão limitados quanto à ação e quanto ao tempo. O nosso Deus é soberano. Agora vamos anotar aí quais são as características desses gafanhotos. Eu sei que você não veio para uma aula de agronomia, mas eu tenho que falar de gafanhotos. É o texto, vamos lá, versículo 7. Eles são insetos insaciáveis, são preparados para a peleja, é a primeira característica. Verso 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Eles comem e defecam ao mesmo tempo. E quando passam por uma região, eles devastam tudo. É impressionante que 4 figuras de animais, de seres, eles incorporam. E você chega a uma conclusão que não são literalmente gafanhotos, porque eles têm aparência de mulheres e de homens, de leão e de outros animais. Por exemplo, ele falou que tem aparência de cavalo, eles vêm montados ali no versículo número 3, eles têm como que tem os escorpiões da terra. Ainda, no mesmo capítulo, versículo 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, ou seja, eles eram ágeis para a peleja. Versículo 9, parece um travesti, mas ele diz, tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, é outro animal. Eles tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos. E você deve perguntar aqui, pastor, e por que Deus permite tudo isso? Porque Romanos 1, 18 a 32, Paulo diz que porque os homens desprezaram a revelação de Deus, Deus entregará os homens aos seus apetites desenfreados. E é nesses apetites que as trevas vão tentar engodar, seduzir e levá-los a uma depravação. Deus permitiu, Deus retirou as suas restrições. Esse é o toque da 5ª trombeta, a liberação do poço do abismo de anjos que serão liberados, anjos caídos, para atormentar os homens. A segunda característica é que eles são espíritos de obscuridade. Estou pensando aqui comigo nos meus botões,
que de manhã os irmãos já estavam assustados com as trombetas, agora os irmãos estão assustados, os irmãos estão tensos. É estudo, irmão. É reflexão. Eu não fico preocupado com isso. Agora, o que você diz de uma criança de 9 anos segurando uma arma para vender e trabalhar no narcotráfico? O que você diz de um homem que estupra uma criança de 9 anos e engravida? O que você diz de crianças que nós conhecemos que foram adotadas por algumas famílias e uma dessas crianças viu o padrasto com uma faca cortar o pescoço da mãe dele na sua frente e cortar o seu irmão bebê com a mesma faca? O que você diz? Você não venha me dizer que isso é normal. Isso nem é animalesco, porque nem espécies de animais fazem isso, a não ser os carnívoros. Isso é demoníaco. São mentes tomadas e possuídas por demônios. São espíritos das trevas. William Barclay diz que os gafanhotos chegam a cobrir a luz do sol. Satanás é das trevas e não da luz. E o mais interessante é que o diabo cega o entendimento. Coloque aí 2 Coríntios 4:4, porque o projeto do diabo e dos demônios é manter a humanidade cega numa vida de obscurantismo espiritual e depois levá-los para o inferno. 2 Coríntios 4:4, Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você está olhando para uma pessoa que não suportava o Evangelho e evangélico e pastor. Quem colocou essa cegueira e esse obscurantismo? As trevas. Qual era a ideia dele? Me manter recluso, preso. A pastora Vânia pregou para mim aqui em Campinas e eu peguei o ônibus Cometa e fui para o Rio e ela me convidou para ir na igreja e eu disse, não vou. E eu fugi, fui para o Rio, passear no Rio. Mas na verdade era Deus me chamando e as trevas me distraindo. Levando até o momento em que na volta do Rio a Campinas, antes de voltar para Maceió, eu ouvi a pregação do Evangelho e já saí daqui com as escamas removidas dos meus olhos. Abra os olhos do meu coração. Terceiro aspecto, que eles são espíritos de destruição. Veja o capítulo 9, verso 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Eles são destruidores, eles são implacáveis, eles são impiedosos, eles são destruidores. Eles saem e se infiltram, sabe aonde? Nas escolas, nos lares, nas universidades, na imprensa, nas ruas, na vida dos homens, eles estão atuando. Lembram daquele morticínio, daquela mortandade que houve aqui em uma das escolas, onde a Câmara teve que paralisar, porque a pessoa entra na escola e as crianças estão ali brincando na secretaria, os adolescentes, e eles atiram friamente. Demônios que possuem a mente das crianças, adolescentes, pais de família, donas de casa, mães que jogam suas filhas. Agora mesmo assustados com aquele caso de Santa Catarina, da mãe que matou o próprio filho que ela tanto amava. Demônios que atuam nas mentes humanas. Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. A luz pode ler para nós hoje à noite. Precisamos entender isso. É a mesma narrativa de Apocalipse, Joel, capítulo 2. Ele diz no verso 1, tocai a trombeta, Sião, dai a voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, é um dia de escuridade, é um dia de densas trevas, é um dia de nuvens e negridão. Por que dia de escuridade? Porque Deus vai liberar esses demônios que estavam presos. Mas por que Deus vai liberar, pastor? Porque os homens buscaram seus ídolos e buscaram caminhos que hoje eu e você estamos vendo que está sendo difícil viver neste planeta no meio de tanta violência.
São esses homens que estão buscando. Ontem eu vi um candidato a prefeito no Rio de Janeiro falando que tem certos lugares do Rio de Janeiro que o Estado não tem controle. O narcotráfico manda. E nesses lugares você entra e os pastores já estão acostumados, eles respeitam as igrejas evangélicas entrar, mas você tem que conviver na rua com meninos de 15, 12, 13, com verdadeiras armas que vieram de Israel, onde nem o Estado brasileiro tem aquelas armas, em grande quantidade como eles têm. O Estado não tem poder. É um poder que domina, é um outro Estado dentro do Estado brasileiro. E bem arquitetado, marcado pela maldade, e ai de um deles chegar a ser um traíra, eles serão mortos de uma forma trágica. Alguns não têm nem o direito de saber, os familiares, aonde estão os corpos, foram queimados, cortados, triturados. São maus. O capítulo 2 diz, nessa visão, no versículo número 3, à frente dele vai um fogo devorador. É a mesma visão de Apocalipse 9. É uma chama que abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um deserto, nada lhe escapa. Veja o verso 4, a sua aparência é como de cavalos, é como cavaleiros, eles correm, estrondeando como carros, eles vêm saltando pelos cimos dos montes, eles vêm crepitando como chamas de fogo, eles devoram um restolho como um povo poderoso. Verso 6, diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra. Olha para onde eles andam, sobem muros, cada um vai no seu caminho, não se desvia da sua fileira. Gafanhotos andam em bando. São organizados no quesito de enfileiramento. E é por isso que os teólogos, eles olham para essa narrativa e dizem assim, será que é o exército da Babilônia? Eu já vi pregações com esse texto dizendo que é o exército de Deus. Você pode até usar. Mas como é que fica aqui o versículo 9? Olha o 9. Assaltam a cidade. Então o exército de Deus vai assaltar? Só se for assaltar espiritualmente os demônios. Correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas, entram como ladrão, diante deles treme a terra, os céus se abalam, e aí já entram os juízos, e o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque ele é poderoso, e quem executa as suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor, muito terrível, quem o poderá suportar? Meus irmãos, eu estou olhando para irmãos aqui que moram em ruas, em que de frente da sua calçada tem setores do narcotráfico mandando. Gente avisando. Há certos lugares, até em Campinas e no Rio, que você, se o Uber te levar para algum lugar, você morre. No lugar errado. Certas entradas, becos, esconderijos, escondidos, as escuras. Eles são espíritos de destruição. E eles estão espalhados aí agora nas ideologias, nas mentes humanas. E se você tiver dificuldade de ler isso, de entender isso, leia depois 1 Timóteo. Paulo diz que os demônios estarão atuando na mente dos homens. Na mente dos homens. A quarta característica, eles são espíritos que têm poder e domínio. Eles agem nos filhos da desobediência. Vamos para Apocalipse 9, verso 7. Apocalipse 9, verso 7. Meus irmãos, nós temos que aprender isso, sabe por quê? Não é para você ficar desesperado, não. Eu já dei o remédio. Deus já nos deu a proteção. Os que têm o selo de Deus não serão atormentados. É preciso ter uma experiência com Deus, é preciso conhecer a Deus, é preciso ter um relacionamento com Ele, é preciso amá-lo, servi-lo, conhecer as suas escrituras sagradas, submeter-se aos seus ditames, moldar-se segundo ao seu caráter. Esses serão guardados. E esses exércitos de demônios não tocará nos selados de Deus.
Eu chamo a atenção no verso 5, no verso 4, que os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, eles vão tocar. O contrário é verdadeiro. Os que têm não serão tocados. Já estamos vendo isso. Eu acompanhei pessoas nessa pandemia que queriam buscar o suicídio. Desesperadas, queriam tirar a sua vida, queriam morrer. Não foi apenas uns 3 ou 4 que eu acompanhei, de pessoas desesperadas, mas nessa hora, como diz Provérbios, se te mostra fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Nós precisamos estar firmados para que nesses dias maus, quando as trevas vierem para nos oprimir e oprimir a terra, alto lá, eu sou selado do Senhor. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu posso ser abalado aqui externamente, mas não tocado, destruído internamente. Eu sei que o meu Redentor vive. Por fim ele se levantará sobre a terra e me guardará. Capítulo 9, verso 7 diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, e na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Coroas é no sentido de governo. Parece que eles vão governar, mas eles não vão. Parece. Só os antigos vão lembrar. É Denorex, mas não é. Remédio. Eles não têm esse poder. Maior é o nosso Deus. Só que Deus permite, Deus limita, Deus libera. Em algum momento Deus vai liberar, mas eles não têm poder para governar. E o tempo deles é curto. Eles são espíritos que têm inteligência. Capítulo 9, verso 7 diz que eles armam ciladas, eles criam sutilezas, eles inventam filosofias e religiões para distorcer as verdades. Essa é a especialidade deles. Você já conversou com alguém que enquanto você está ouvindo a pessoa, ela está falando só bobagem, distorções da palavra de Deus? Eu ouço tantas pessoas, um dos provérbios mais populares, está escrito na Bíblia: faça a tua parte que eu farei a minha. Eu digo, qual capítulo? Qual versículo? Qual livro? Eu não encontrei esse versículo ainda. Faça a tua parte que eu farei a minha. Deus é pai. Sim, tá, Deus é pai e Deus é amor. Sim, mas Deus também é juiz. E ela começa a distorcer, porque o diabo ele trabalha com meias verdades. E se você assistir alguns programas, se conhecer as escrituras e ouvir programas de rádio e TV, você vai discernir o engano. Existe um programa aí, que eu não posso citar o nome, né? Estou aqui ao vivo, mas não é igreja. E muitos crentes acham que é igreja. Não é igreja. E ligam para a sua casa e pedem e mostram Jesus. Mas não é igreja. Eles fazem boas obras e ligam na sua casa. Nós somos de tal instituição. E está lá Jesus, a imagem de Jesus pintado, da idade moderna ainda, nas telas, como se Jesus fosse aquela imagem que eles estão retratando. E as pessoas, eles são da paz, né? E você vai visitar enfermos, quem vai, eu quero todas as religiões, todas são de Deus. É verdade. Não. Não é verdade. Todas levam no mesmo caminho que é Cristo. Não. Ninguém vem ao Pai, senão por Cristo. O engano é sutil. Eles têm inteligência. Abra sua Bíblia em Atos 26, 18. Atos 26, 18, Satanás amarra, ele quer manter os seus valentes cativos, mas Jesus diz que quando vier um valente maior, ele vai amarrar esse outro valente e vai despojar os que estavam presos. Em Atos 26, 18, está na tela, você pode acompanhar: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que estes homens recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo diz em Colossenses 1,18 que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós vamos cantar no final deste culto. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou e, despojando os principados, as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou poderosamente na cruz.
Isso não anula o conhecimento da quinta trombeta. Isso não anula a nossa competência de estudarmos as Escrituras e entendermos que em algum momento Deus liberará na terra. Você tem certas coisas que você vê hoje no mundo contemporâneo, a forma como as pessoas se vestem, que eu queria dizer que aquilo ali não é moda, não. É outra coisa menos moda. Você já viu algumas modas aí estranhas? Eu já vi. Mas ai de mim se abrir a boca. Oh, não, você tem que respeitar. Eu achei engraçado, um grande jornalista famoso aí, que eu admiro, gosto muito dele, ele foi no hotel, eu estava escutando a entrevista dele, foi no hotel um dia desse, e aí no hotel mandou preencher a ficha, né? Nome, né? Data de nascimento, CPF, e o hotel, na ficha tinha gênero, ele respondeu, humano. E a pessoa, mas o senhor colocou gênero humano? Sim, gramática, gênero é humano. Sexo é macho e fêmea. Agora, gênero é substantivo. Televisão, a TV, feminino. A bola, feminino. O tênis, gênero, substantivo, masculino. Então ele colocou gênero, humano. E o funcionário do hotel não entendeu. Eu não entendi. Não, estude gramática. É humano. Eu não sou peixe. Não existe outro gênero. E ele deu a mesma palavra para uma professora de uma grande universidade, desmascarando e dizendo, olha, e aí todo mundo aplaudiu quando ele deu a fala, e o mesmo auditório que o aplaudiu, estava encantado de ver um discurso de certa professora que eles achavam que era maravilhoso. Bastou 1 minuto ele dizer essa frase. Desmontou o discurso da acadêmica. Isso mostra verdadeiros auditórios domesticados por ideologias, filosofias, que Paulo falou que são estruturas de raciocínio, sofismas, sofia de sabedoria, são estruturas ideológicas de raciocínio que visam domesticar, pervertendo as mentes, comportamentos e corações. E nós precisamos ter tanta sabedoria que a ira de Deus vem sobre nós, que nós temos que acalmar os ânimos e separar o pecador dos demônios que atuam em suas mentes. Eles são espíritos que têm inteligência. Eles são espíritos de sensualidade. Veja o verso 9. Eu falei na leitura de travesti, não depreciando quem é travesti, pelo contrário, mas é mostrando no verso de número 8 a atitude deles. Eles tinham cabelos como cabelo de mulher. Ora, eles não eram homens, mas são cabelos de mulher. E o verso 8 diz, e os seus dentes são como dentes de leão. Sabe o que é isso? Ele se dissimula, ele usa uma máscara atraente. E o culto a Dionísio era um culto à sensualidade, voltado às orgias. E sabe o que acontecia? Diz William Barclay, nesses cultos a Dionísio, os adeptos se extasiavam loucamente. Alguém já viu essas madrugadas de 4 horas, 5 horas da manhã, tocando DJ? Eu já tive uma experiência numa cidade que eu cresci, a Barra de São Miguel, em Alagoas, que eu tive vontade com a minha esposa e a minha filha, que era pequena, 2 anos, e o meu tio, de 80 anos na época, o DJ estava a 500 metros da casa dele, 4 horas da manhã. Alguns objetos na casa faziam assim, tremiam de tanto impacto do som sobre as casas. E é nessa hora que eles entram, possuem as mentes e levam, com muito respeito ao Júlio Iglesias, aos devaneios de níveis alfa, de levar aquela sociedade de jovens à promiscuidade e perversão com todo tipo de droga que circula nessas festas. É uma sensualidade, e só Deus sabe, quando termina a festa, para onde eles vão. As orgias, a depravação, a pornografia. E diz William Barclay, eles se extasiavam loucamente diante de Dionísio, meneando o cabelo volumoso com danças obscenas e vulgares.
E o grande problema é que a pornografia hoje é uma das maiores indústrias do mundo e da internet. E ela age poderosamente sobre a indiferença de uns e a conivência de outros. Estamos assistindo espetáculos de crianças nessa pandemia sendo estupradas por familiares dentro de suas casas. E o Ministério de Direitos Humanos precisa fazer e tomar uma posição urgente. Entretanto, as ideologias estão presentes, porque uma das teorias de alguns setores da esquerda é levar a sociedade a se depravar para quebrar com a sociedade burguesa, que para eles a burguesia veio dos puritanos, dos cristãos, e aí uma das premissas da teoria da esquerda é levar a sociedade a se depravar para quebrar a família, que é o patrimônio da burguesia, que vem do cristianismo, que vem do puritanismo. Essas são as ideologias. Eles são espíritos de violência. Veja o capítulo 9, verso 8. Eles tinham cabelos como cabelos de mulher, mas a última frase diz: os seus dentes são como dentes de leão. E leão, eu não vou fazer essa pergunta porque você não teve essa experiência, senão você nem estaria aqui. Você já foi mordido por um leão? Não vai. E se tivesse, nem estaria, porque você seria aniquilado pelos dentes. Mas quando João fala dessa visão, e eles são como os dentes de leão, eles vêm aniquilando tudo e todos. Meus irmãos, quando eu estudei na área de saúde, uma das coisas que me incomodava era não pegar cadáveres que foram esfaqueados. Eu estudava anatomia, eu olhava os cadáveres ali, mas aquilo não me incomodava tanto, mas me dava uma angústia, e até hoje eu passo mal quando eu assisto esses jornais, que só falta ligar a TV e sair sangue. Quando pessoas dizem que deram 30 facadas em uma pessoa, aquilo me angustia, porque qual é a frieza que alguém tem de lançar golpes de faca sobre os corpos friamente? Eu só acredito que foram possuídos por demônios. Esses dentes de leão falam desse poder de aniquilamento, e eles não brincam, eles não tiram férias, e isso é a demonstração desse crime organizado no Brasil, dos fascínoras de Hitler, que matavam judeus e crianças e homens com experiências laboratoriais. Friamente. Abra sua Bíblia em Joel, vou pedir para colocar, é melhor colocar na tela, Joel 1:6. Joel 1:6, numa metáfora desses dentes de leão que eles possuem. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, é a mesma narrativa de Apocalipse 9. Os seus dentes são dentes de leão e ele tem os queixais de uma leoa. É a mesma narrativa. Joel viu o que João também viu. Eu finalizo com a última característica: eles são espíritos inatingíveis. Parece uma guerra fria, porque quando é um exército, numa guerra militar, eu vou e eu tenho um inimigo na minha frente. Aqui não, ele não é visível, ele é invisível. Eles são inatingíveis. Capítulo 9, verso 9 diz: tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Coloque aí em Joel 2, verso 7 ao 9. Joel 2, verso 7 ao 9. Eles não podem ser destruídos por bombas e armas terrenas. E, meus queridos, um dos grandes problemas que nós acabamos de ver num dos estados mais lindos do Brasil, que é o estado do Rio de Janeiro, essa estrutura que mostra aqui, eles tinham couraças de ferro. Isso também nos mostra os esquemas de corrupção, de crime organizado. Eles são revestidos de verdadeiros esquemas. Não adianta criar muros em grandes condomínios, porque hoje eles entram nos condomínios, alugam casas, vivem uma vida de alto padrão, para depois roubarem, assaltarem e matarem pessoas dentro do próprio condomínio.
são couraças, são bem revestidos, estruturados, esquemas de corrupção, e se utilizam dos apetites do homem pelo poder, pelo dinheiro, pelo sexo. E se aproveitaram dessa crise de pandemia para incitar nos homens o desejo por mais dinheiro e poder, saquear os cofres do Rio de Janeiro e observarmos que, além da ação dos demônios, a natureza do homem corrompida, depravada, sendo incitada por esses demônios. E esse crime organizado se instala nas instituições que resistem à ação repressiva da lei. Bem, qual é a missão principal desses demônios? Atormentar os homens. E eu quero crer que essa palavra que chegou a você, você está selado pelo Espírito Santo. O verso 4 do capítulo 9 que nós já lemos diz: e foi-lhe dado somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Isso é uma premissa para mostrar que terão pessoas que têm o selo, que passarão pela grande tribulação, estarão na terra, serão protegidas e serão guardadas na grande tribulação. E os homens verão a morte como um alívio. O sofrimento é tal que a morte, para muitos deles, seria um alívio. Você já procurou? Eu fui procurado desde o ano passado por pessoas, até da igreja, que querem morrer. Pastor, ore para que eu morra. Capítulo 3 de Jó, coloque aí na tela, 3, 20 e 21. Enquanto você coloca na tela, Rogério, eu chamo a atenção para vocês perceberem no verso 6, vamos ler: naqueles dias os homens buscarão a morte, não a acharão, terão ardente desejo de morrer, mas leiam, a morte fugirá deles. As pessoas quererão morrer, atormentadas por esses demônios, mas não morrerão. Pode colocar o texto de Jó, capítulo 3, verso 20 e 21. Aquela noite que dela se apoderem, porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Verso 21. Que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Querem morrer e não encontram a morte. Nós não estamos aqui brincando. A prova disso, que o que os demônios têm feito, usando até as mentes humanas e setores da imprensa, é demonstrado aqui o desespero de que muitos não querem nem vir à igreja. Preferem confiar numa vacina. E eu não estou aqui depreciando quem está em casa, pelo contrário. Acho que grupos de risco devem ficar em casa. Mas eu tenho percebido pessoas adultas de 30, jovens, 40 anos, estão com medo, não querem vir à igreja. Estão tomados por um espírito de pavor, de pânico, que eu estou vendo a hora de chegarem alguns aqui plastificados. Agora a Unicamp descobriu um plástico que consegue marrar o vírus. Eu vi a reportagem e eu digo, daqui a pouco esses irmãos vão vir de plástico. Uma verdadeira bolha. Mas alguém me disse que o shopping estava ontem lotado. No ensaio de sexta-feira que nós tivemos aqui no Louvor, as ruas da Norte e Sul e do bairro do Cambuí, os bares estavam abertos e ontem saiu no jornal de São Paulo, até 5 horas da manhã, muitas festas com regalias e danças. De toda forma, há um som com muito barulho e interessante, ninguém reclama na prefeitura. Chegou aqui e reclamou na igreja. Isso mostra que os homens estão incitados e eles querem e ainda não discerniram que é um prelúdio de juízos mais severos que virão e Deus está chamando o Brasil, as nações, a igreja ao arrependimento. E por fim, para nós, se eles vão buscar a morte, a igreja é o povo selado de Deus. Aleluia. E diz a palavra em Provérbios 3:3. Vamos ler aí Provérbios 3:3. Que a morada dos justos é abençoada.
Abra sua Bíblia aí em Provérbios 3:3, enquanto a irmã coloca na tela o versículo. É isso mesmo? Eu acho que talvez eu peguei o texto errado. É o texto que vai nos falar de que a morada do justo é abençoada. Será que é o Provérbios 7:3? Eu não lembro agora. Ok, mas eu quero chamar a atenção em Efésios 1:13 e 14. Efésios 1:13 e 14. Vamos abrir as nossas Bíblias, convido o Ministério de Louvor a chegar aqui. Efésios 1:13 e 14. Há muitos que se preocupam com a marca da besta. Há muitos que se preocupam com esses tormentos que acabamos de ler em Apocalipse 9. Mas eu quero finalizar essa palavra com Efésios 1:13 e 14. E você lerá em voz alta na sua casa. Vamos ler juntos? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você foi selado pelo Espírito Santo. Você tem um selo do Espírito Santo. Os demônios odeiam a igreja. Eles vão perseguir a igreja, porque a igreja, ela tem o Cordeiro de Deus que está sobre ela, nela, conduzindo-a. E ele vem perseguir. Mas, na hora desses tormentos, eles não terão poder de tocar e atormentar o povo de Deus. E a minha oração, como pastor desse rebanho, é que Deus guarde a mim e a você do desespero, do pânico, do pavor, dos remédios de tarja preta, tomados constantemente. Que Deus nos livre, nos dê saúde mental, equilíbrio, maturidade emocional, os pés no chão, cabeça no céu, ligados em Cristo, fazendo a obra, pregando o Evangelho, porque Jesus já riscou a cédula que era contra nós, já despojou os principados e as potestades, já triunfou sobre eles na cruz. Ele é mais do que vencedor, Ele é todo poderoso. Vamos cantar e ficar de pé. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou. É Ele quem tem, e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E agora? E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, e dele triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Vamos, igreja. Gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou, e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, e dele triunfou, em si mesmo. Só a bateria e as vozes. Jesus riscou a cédula que era, batendo palmas, contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou, e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades,
Jesus riscou a cédula. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por tão grande redenção, por tão grande conquista. De fato, nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Governamos acima de principados e potestades. De fato, eles têm atuado sobre a terra, mas o Senhor tem nos colocado numa posição de excelência. Estamos assentados com Cristo, reinamos com Cristo, governamos com Cristo. Nós oramos agora para que cada pessoa em sua residência e os que estão aqui nesse lugar sejam revestidos da autoridade do Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, a igreja começa a orar. Repreendemos todas as ações do inferno que tem vindo sobre a terra para paralisar a igreja, oprimindo, amedrontando-a, fazendo-a recuar. Que o Senhor traga nesta noite um batismo de Espírito, com o Espírito Santo, e um batismo com fogo. Traz um batismo de revestimento de autoridade, um batismo de revestimento do teu poder, poder sobre o pecado, poder sobre o mundo, poder sobre a carne, e vem quebrando nesta noite em nossas vidas as cadeias, as amarras, as prisões, prisões de prostituição, prisões de pornografia, prisões de álcool, de tabaco, prisões de bebedices, de drogas, de orgias, prisões de engano, prisões de mentira, prisões de ego insuflado. Venha quebrando nesta noite as cadeias, as correntes, venha quebrando as ataduras, os grilhões que nos prendem. Venha libertando a tua igreja. Na autoridade do nome de Jesus, repreendemos o espírito de pânico, medo, desespero, suicídio que tem vindo sobre os cristãos. Que eles sejam revestidos pelo teu poder, que eles assumam a sua posição de autoridade, assentados com Cristo, selados com o Espírito Santo da promessa. Não queremos ser domesticados pelos remédios, nós não queremos ser controlados pelos remédios, controlados, ó Deus, pelos ditames deste mundo. Nós queremos ser regidos pelo cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Venha governar sobre nós. Venha nos ajudar, venha nos fortalecer, venha nos dar equilíbrio, venha nos dar sabedoria, venha nos dar discernimento, venha nos dar estratégias para conhecer as táticas do exército inimigo, e venha nos fazer mais do que vencedores. Abençoe a nossa vida nesta noite, leva-nos em paz na tua doce presença, abençoe a nossa casa, a nossa semana, o nosso ambiente de trabalho, dá-nos discernimento, sela os teus eleitos com o Espírito Santo da promessa. Sela, Senhor, carimba, marca, somos tua propriedade, somos o teu povo. O Senhor nos guardará de todo mal, o Senhor guardará a nossa entrada, o Senhor guardará a nossa saída, o Senhor guardará os nossos caminhos, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz.